Oi pessoal, a gente vai começar então a nossa aula de hoje e hoje nós vamos falar de Present Perfect, ok? Muito bem. Primeiro a estrutura do Present Perfect. A gente tem o verbo have, que ele é um verbo auxiliar. Quando nós conjugamos o verbo have, você tem I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Então a gente tem que prestar atenção que he, she e it, quando o sujeito for singular, é has. Por exemplo, Mary has, Paul has, Paul and Mary have. Nós vamos usar também o que nós chamamos de past participle. O que é esse past participle? Lá na lista dos verbos irregulares, nós temos 3 coluninhas. A primeira coluna é o verbo no infinitivo, é a forma normal dele. A segunda coluninha, nós vamos ter o passado. E a terceira coluninha, que é o past participle, que a gente vai usar para as formas perfect. Okay? Example here of a sentence. He has just found a 4-leaf clover. He é o sujeito, ele no caso. Para he, she e it a gente usa o has, então he has. O just quer dizer só, apenas, muito comum você encontrar o just na forma do present perfect. Esse found é o particípio do verbo to find. Você vai ter lá na lista dos verbos regulares find, found, e a terceira coluninha escreve-se igual e pronuncia-se igual, found. He has just found a 4-leaf clover. Ele acabou de encontrar um trevo de 4 folhas. Qual é a estrutura então? Vamos olhar aqui a forma afirmativa. I, you, we, they, usamos o have mais o past participle. Para he, she, it, nós vamos usar o has mais o past participle. A forma negativa, o verbo have vem acompanhado do not. I have not, you have not, we have not, they have not. Para he, she, it, é o has que vem acompanhado com not. He has not, she has not, it has not. Para fazer a pergunta, o verbo have, aqui ele não é o sentido do verbo ter, de possuir, ele é um verbo auxiliar. Então, sendo um auxiliar, ele vem antes do nosso sujeito. Have you seen, have you done, have you gone? São alguns exemplos de perguntas usando have. Para he, she e para it, será o has. Has she gone? Has she traveled? E assim por diante. Aqui temos alguns outros exemplos. Affirmative. He has bought a skateboard. Esse verbo bought é o particípio do verbo buy, comprar. He has bought a skateboard. If it's a question, has Bart bought a bike? Negative. He has not ou he hasn't. Então, nós temos a forma abreviada. Have not fica haven't. Has not fica hasn't. He hasn't bought a bike. He has bought a skateboard. Observação. Eu disse que o particípio eles se encontram lá na lista dos verbos irregulares na terceira coluna. Eat, ate, eaten, como nesse exemplo. They have eaten. Mas quando o verbo é um verbo regular, que não se encontra lá na lista dos verbos irregulares, ele é igual ao passado, é só acrescentar ed. Então, seguimos a regrinha do ed. Finish fica finished. Start fica started. E por aí vai. He has finished. O uso do present perfect. Quando nós vamos conjugar no present perfect? Quando uma ação
ainda estiver em andamento. Action still going on. School has not started yet. A escola ainda não começou. Unfortunately, infelizmente. Action that stopped recently. Uma ação que terminou recentemente. He has cooked dinner. Ele fez o jantar. Ele acabou de fazer o jantar. He has cooked dinner. Finished action that has an influence on the present. Quando uma ação que terminou, já aconteceu, mas continua tendo influência no presente. Por exemplo, I have lost my key. Perdi minha chave. Action that has taken place once, never or several times before the moment of speaking. Uma ação que aconteceu uma vez, ou nunca, ou diversas vezes antes do momento que se está falando. Exemplo, I have never been to Australia. Never, nós vamos observar no slide mais adiante que existem algumas palavrinhas-chave que nos dão a dica se o nosso verbo vai ser conjugado no present perfect. Uma delas é o never. E aqui estão eles: already, ever, just, never, yet, not yet, for, since, so far, till now, up to now. São alguns exemplos onde, quando surgirem estas palavras, a nossa frase ela vai ser então conjugada no presente perfeito, present perfect, usando o verbo have como auxiliar. Already, já, ever, jamais, just, só, acabou, never, nunca, yet, ainda, not yet, ainda não, for, por, since, desde, so far, até agora, till now, up to now, até agora, até esse momento, ok? Então aqui nós temos algumas instruções para vocês trabalharem no present perfect. Muito bem. Eu mandei para vocês alguns exercícios para serem feitos. Alguns deles para vocês me enviarem por aqui mesmo, né? E tem um outro exercício também que é um teste, é o Google Formulário. Vocês vão fazer, são 10 alternativas, 10 questões de múltipla escolha. Vocês vão terminar, fazê-las, né? E lá no ícone enviar, me envia. E aí eu já vou estar recebendo esse material, tá ok? Espero que vocês tenham aí bons estudos. Tchau, gente. Valeu. Obrigado.